As angústias do dia a dia, do início da semana, da volta às aulas, parece bobagem, mas voltar das férias não é uma experiência positiva para todo mundo. A depressão pós-férias, por exemplo, atinge 23% dos brasileiros. Para conversar com a gente sobre os nossos medos, angústias ou a simples preguiça, nós recebemos a psicóloga clínica Carmen Lúcia Brandão Zafalon. Tudo bem, Carmen? Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, querida. Seja muito bem-vinda, sempre, né? Muito obrigada. Ô, Carmen, a gente pode classificar esse sentimento realmente como angústia? Também, né? Porque a angústia, na realidade, é uma resposta que nós temos a uma situação que nos é apresentada. Então, é uma resposta psíquico-emocional e orgânica. Então, assim, em todos esses casos que foram citados, tiveram várias sensações psicológicas, várias emoções. Então, foi falado de angústia, foi falado de ansiedade, de medo, apreensão, receio. Então, também angústia. Ô, Carmen, é preciso sempre, então, a gente achar novas atividades para que a rotina não entre na rotina e não ganhe esses ares de angustiante. Não necessariamente, Adriana, porque assim, a angústia é um sintoma que nós temos, que inclusive é físico, né? Então, assim, muitas vezes no pronto-socorro, quando uma pessoa chega com a sensação de crise asmática ou de infarto, né, a gente sabe que menos de 50% da população, na realidade, está tendo angústia, que é aquela sensação de dor no peito, vazio, inquietude, falta ar. Então, essas situações, não adianta só você colocar novas atividades na sua rotina. O que adianta é você conseguir interpretar, perceber o que está gerando esse sentimento em você, essa resposta em você e aí mudar. Então, você precisa enfrentar esse problema, esse conflito. Perfeito. Agora, uma angústia, ela pode virar uma depressão? Como é o caso daí dos brasileiros pós-férias, por exemplo, essa coisa pode realmente virar uma depressão profunda. E aí eu vou até acrescentar uma outra coisa. Existem pessoas que eu conheço que têm muita dificuldade de arrumar um emprego, que passam a vida sem trabalhar. Eu conheço várias pessoas assim, porque parece que tem medo do trabalho, de enfrentar essa responsabilidade do trabalho. É mais ou menos essa mesma angústia? Começa com uma angústia, né, que é essa resposta natural pela dificuldade que a gente está tendo. Então, eu tenho essa dificuldade de arrumar emprego, eu vou e não dou certo numa entrevista, não dou certo de outra. Então, meu corpo sofre, entra o sintoma psicossomático, então manifesta no nosso corpo, né? Então, a gente sente essa dor, essa falta de ar, inquietude, tudo. Com o prolongar do tempo, eu continuando tendo dificuldade frente a essa situação e as respostas continuando negativas emocionalmente para mim, vai aumentando os sintomas. Então, assim, além de tudo isso que eu tenho no peito, né, na garganta, ou nó na garganta, eu começo a ficar mais triste, eu começo a ficar mais desesperançosa, eu começo a não ter prazer nas coisas, porque a resposta que eu estou tendo não é positiva, não é boa. Então, assim, é um agravar do quadro. Então, eu comecei com uma angústia e que ao longo do tempo ela acaba virando uma depressão, que é uma doença, um quadro clínico que aí tem que ser medicado e tratado. Nada que uma boa terapia não resolva, né? Sim, uma boa terapia e às vezes também medicação. Tá. Ô, Carmen, mas e essa depressão pós-férias? Por que a pessoa tem esse tipo de sensação? Então, é que às vezes, Adriana, não começou no pós-férias. Né? Muitas vezes as pessoas estão trabalhando e a rotina de vida está muito difícil, o emprego não é tão agradável assim, ou as dificuldades que eu tenho frente a esse emprego e manter esse emprego, mas as minhas atividades em casa, na minha família, em tudo isso leva a uma depressão que quando eu saio de férias, eu tiro esse estímulo estressor. Né? Isso que me maltrata, que me judia, me sujiga emocionalmente. Então eu acho que eu estou melhor. Eu estou fazendo coisas diferentes, eu estou fazendo coisas bacanas, a minha cabeça um pouco para de pensar nisso, entra um pouco de prazer. Aí quando eu volto, na realidade o problema só retoma e eu enfrento esse desprazer, essa falta de alegria, de contentamento, de reforço. Né? Eu estou indo e fazendo uma coisa que eu gosto, eu estou indo e estou tendo um feedback bom da vida, eu estou tendo resposta de competência. Então, se a pessoa está deprimida, está faltando tudo isso, né? O que a gente chama de anedonia, falta de prazer, é um dos sintomas. Então, ela volta. Agora você estava falando, me ocorreu o contrário. Né? Existem pessoas também que ficam deprimidas com medo das férias, com medo do prazer. Não é isso? Não existe isso também? Sim, cada pessoa responde ao seu jeito, né? Frente à sua personalidade, seu temperamento e seu caráter. Tem pessoas que são extremamente workaholic. Então, trabalhar o dia inteiro, a semana toda,
traz uma felicidade, um contentamento, uma satisfação incrível na vida dela. Eu sei que não é o nosso tema, mas é que é interessante isso também. Sim, né? E quando fala férias, opa, como assim? Eu vou parar de trabalhar? Eu vou ter horas livres? Eu não vou estar fazendo tudo aquilo? Eu não vou estar em contato com todas aquelas pessoas, com aquele ambiente, com aqueles resultados? Então, aí sim, ela entra num processo de entristecimento e dificuldade de lidar. Que, na realidade, os dois estão ligados a isso. Né? Eu estar vivendo uma coisa que é boa, que me traz prazer, que me traz alegria, ou o inverso. Porque às vezes, nesse caso do workaholic, a pessoa às vezes não tem nem vida própria, não tem uma vida pessoal. E aí, quando ela entra de férias, às vezes... E a pessoa, às vezes, é até casada, também, tem família. Né? E aí fala, nossa, agora eu vou estar em contato com a minha família. Não, e entra a neura também de, será que meu emprego vai estar lá quando eu voltar? Né? Tem essa... As pessoas são tão ligadas, né, no trabalho que ficam... Também, né? Aí dá uma depressão também, né? É que tem várias angústias, medos e ansiedades em relação a isso. E o workaholic, realmente, a vida dele é o trabalho. É onde ele tem a maior fonte de prazer dele, de contentamento, de alegria, de felicidade. Então, esse medo que você falou aí de perder o emprego, acho que já é outro tipo de angústia. Sim. Sim, porque me falta, de repente, o dinheiro que sustenta a minha casa. Me falta, de repente, a possibilidade de perder o emprego e arrumar um emprego tão bom numa nova possibilidade. Vai realmente viver vários outros medos, remeter a vários outros medos. Agora, voltando para o nosso tema, no caso das crianças e das mães, como a gente viu aí na matéria, né? A angústia seria um tipo de receio de se desprender um do outro? Sim. Pode ser realmente um receio de que, como aquela mãe disse, né, ela teve o que a gente chama de ato falho, que é expressar o sentimento de uma forma simbólica. Eu fiquei 9 anos com ele e 3 anos cuidando, então são 9 meses na realidade. Mas para a mãe essa relação é uma relação muito simbiótica, onde ela realmente percebe que a pessoa que melhor cuida desse filho é ela. Então, realmente, se tem um anseio da quebra desse vínculo, outras pessoas entrarão na vida dessa criança, outras pessoas vão ser importantes, o quanto vão ser importantes, mais do que eu, menos do que eu, tem uma série de receios, né? E também a escola vai cuidar tão bem, a escola está tão bem preparada a tudo que eu dei para o meu filho em casa, né? A escola vai realmente desenvolvê-lo da forma que eu desenvolvi. Várias vezes, não, eu confio na escola, a escola é muito boa, eu escolhi muito bem os profissionais dessa escola, eu conheço bem. Quer dizer, você percebe que há nela ali uma insegurança nesse sentido, né? Sem dúvida, porque se a gente pensar numa relação normal e natural, é o maior bem que todos nós temos, né? É um filho. Então, é a maior preocupação e é o maior calcanhar de Aquiles que a gente tem. Então, será que a escola vai ser boa? Será que vai cuidar direito? Será que o amiguinho não vai bater? Será que ele vai vir mordido? Será que não vai cair da escada? Será que não vai afogar na piscina? Então, assim, são tantos medos, tantas ansiedades, angústias, desesperos e pânicos, que realmente é um momento onde tudo isso se apresenta. E, aliás, você tocou num assunto muito importante, podia virar uma pauta de um outro programa, que é essa questão do amiguinho na escola. Como é que você prepara para se defender, para bater no outro, se o outro te bater, ou para chegar e chamar a professora, né? Isso é uma questão bacana também que a gente podia lidar aí num outro programa, né? É que cada escola, Leão, ela tem a sua forma de lidar, né? A maioria hoje, no sentido construtivista, eles falam na questão de pontuar que não foi certo e reparar. Então, assim, você mordeu o amiguinho, a professora vai te chamar e falar, olha, não está certo, o amiguinho vai falar, eu não gostei, e você vai passar a pomada para cuidar. Então, hoje a maioria trabalha assim. E em casa deve ser reforçado, né? A gente nunca pode virar e falar, você foi mordido, amanhã quando chegar lá, se te morder, morde também. Não, a gente não pode falar isso. É verdade. Aí ficam criando vários animais, né? Não tem condição. Agora, Carmen, como é que a gente faz para lidar com essa situação de angústia, de um modo geral? Primeiro é perceber o que na minha vida está me gerando angústia. Né? É meu trabalho, é minha família, é minha relação, é um amigo, é meu salário, né? É a falta de alguma coisa. Eu tenho que entender o que gera angústia em mim. A partir disso, de mapear essa situação, eu tenho que tentar mudar essa realidade. É difícil perceber, né? Sim, criar uma nova visão sobre o fato, sobre essa situação. Que primeiramente você deve tentar sozinho reverter, né, essa visão, esse paradigma, essa situação. E se você não consegue, o que naturalmente é altamente justificável, né, porque a gente pensa com a nossa cabeça e com tudo que foi ensinado para a gente até então, no segundo ponto, não conseguiu, procure um profissional. Procure um psicólogo para ressignificar essa emoção, essa reação da sua vida a determinadas situações. Carmen, a angústia seria assim o medo do futuro, de incerteza, né?
uma coisa assim? Também, Adriana, porque assim, a angústia de uma forma mais simples, a gente pode falar que é uma emoção, é uma reação que a gente tem no corpo. Né? Então, que é esse? É esse aperto, é essa agonia, essa falta de ar, que às vezes você tem numa primeira viagem, porque você nunca viajou de avião, ou você tem porque você vai no primeiro dia de emprego ou numa entrevista. Então, assim, é uma reação emocional, mas que a gente encontra no corpo. Então, assim, os pacientes, quando chegam para mim, falam muito assim, eu tô com um aperto aqui, eu tô com uma falta de ar, parece que tem uma bola na minha garganta, eu tô inquieta. Então, assim, a gente vê a angústia no corpo, é uma resposta emocional no corpo. E a gente tem que fazer o quê? Analisar a realidade, por que está essa bola no seu peito. Sim. Tentar compreender para ir desfazendo esse nó. Para achar uma nova resposta. Aquela situação me traz angústia, por que ela me traz? Existe uma forma de eu lidar com isso que não gere mais angústia? Então eu vou buscar isso. Né? É achar uma resposta mais assertiva, achar uma resposta mais adequada onde eu fique bem e não tenha mais essa emoção que é negativa. Por exemplo, a pessoa está voltando de férias, aí como você disse, fica com aquela angústia, vou voltar para aquele emprego que eu não gosto, vou encontrar pessoas que eu não gosto. Então, a pessoa precisa ter uma nova visão daquele emprego ou até mesmo tentar outro emprego. É entender se naquele emprego existe algo de positivo que eu posso ver. Só tem coisa ruim? Só tem gente ruim? Não tem nada de bom nessa história, né? O salário não é bom, não tem alguém que eu gosto. Não tem alguma coisa que é bacana em tudo isso? Se tem, vamos valorizar mais isso do que o negativo. Foi que nem o garoto falou ali, né? Sim. Eu fiquei até as 3 horas da manhã sem dormir, pensando no... Vou ter que dar a mão para um cara que eu não conheço. Que eu não sei, é muito estranho, né, isso? Sim. Mas, porque a gente não para normalmente para pensar como vai ser o meu dia de amanhã. Né? A gente, quer dizer, está implícito, mas a gente não para pensar. Agora, se você for ficar encucando, né, pensando, realmente dá uma angústia terrível. E principalmente uma tendência que nós seres humanos temos muito grande. A gente sempre olha pelo pior lado. A gente nunca tenta olhar o que tem de positivo na situação. Né? A gente sempre olha para frente da fila, as pessoas que estão na frente da gente. Agora, olhar para o lado e para trás, a gente nunca olha. Então, isso também é uma forma de ser mais positivo, mais construtivista na tua vida. Né? E de ver que, assim, de verdade, sempre tem coisa muito pior. A gente devia, de repente, agradecer um pouco mais e ficar feliz. Tá certo. Obrigada, então, Carmen. Obrigada. Pela sua presença aqui e pelas suas informações. A gente tem que ver o lado mais positivo da vida, né?